o nosso conservo do passado, o profeta Elias. E chegamos na 9ª lição nesta manhã, o desafio no Monte Carmelo. Nós passamos um texto bastante longo, de 1 Reis 18, 17 a 40. Creio que alguns irmãos que investem mais a estudar e compreender, discernir a palavra de Deus, certamente que leram até alguns textos paralelos, porque isso faz parte e nos ajuda muito a estarmos entendendo melhor. Mas nós estaremos lendo dos versículos 17 a 21 de 1 Reis, capítulo 18. Você aí no seu lar, dá um baixadinho no som, irmão. Isso, obrigado. Então, nós temos esse texto nos baseando e vamos na leitura, na nossa devocional em leitura, ler os versículos de 17 a 21 do capítulo 18 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18, 17 a 21. Vamos colocar em pé em reverência a leitura da palavra de Deus e antes recitarmos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Leamos então 1 Reis 18, 17 a 21. Eu vou estar lendo esta passagem, depois nós estaremos lendo juntos aqui. E os irmãos em casa, peguem aí os seus exemplares bíblicos e na segunda vez vamos ler todos numa só voz. 1 Reis 18, 17 a 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada respondeu. Vamos ler junto esse texto? E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, mando o minto do Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Amém. Por esse texto não podemos dizer, os irmãos podem se assentar, não podemos concordar que assim seja, é o significado de amém, literalmente falando. O último versículo que nós lemos: o povo não se posicionou mediante a colocação de Elias. Desafios.
Até que ponto eu e você, nós, individualmente, nos abraçamos ou temos alvos como desafios. Desafios, às vezes, são-nos grandes armadilhas, não é verdade? Nós encontramos, por exemplo, um texto narrando fatos que ocorreram lá em Atos dos Apóstolos, que afirma, houve uma tão grande discussão lá, alguns discípulos e apóstolos estavam pregando a Jesus, mais precisamente Paulo e Silas, e outros defendiam a sua religião e tradição. E diz, literalmente naquela ocasião, o ocorrido, que uniu-se uma grande multidão e maioria ou grande parte dos que ali estavam nem sabiam por que estavam ali. Eles não sabiam, mas nós estamos aqui, esse barulho todo, esta bagunça, mas o que realmente nós estamos fazendo? Aí aqueles caíram na realidade e talvez abandonaram ou se aproximaram mais perguntando a pessoas o que estava acontecendo para poder tomar uma posição na vida. Então, como é que nós enfrentamos desafios? Para aqueles que conduzem veículos ou dirigem um carro, trocando mais a miúdos, às vezes a nossa decisão, o desafio surge e é questão de segundos se aquele que está por trás do volante, no comando dos pedais, tanto de acelerador como de freio, não tomar uma decisão certa, ele pode causar, qualquer um, grande tragédia. Eu tive um sobrinho que semana passada foi salvo por um milagre do Senhor, literalmente. Ele bateu com a sua moto, retornando do trabalho para sua casa, ele estava a exatos 100 km por hora. E o carro que bateu na traseira da moto dele jogou ele mais de 300 metros de onde houve o choque. Então imagina, a pessoa em cima de uma moto, a moto a 100 km por hora, e não bateu de frente, bateu na traseira da moto e jogou ele a mais de 300 metros do lugar, do local da batida. Então vejam que são imprevistos, que muitas vezes, e desafios que nada nós podemos fazer, ou quase nada, muito pouco. Ele disse ontem, a gente conversando, ele falando sobre essa experiência terrível que ele teve de livramento do Senhor, ele dizia que, sabe aquelas pessoas que pulam com aquele negócio que tem uma tipo de uma asazinha, não sei como é que chama aquilo, e pula do monte? Eu estava daquele jeito, tentando me equilibrar, ver se não caía, com o rosto no chão, e às vezes tentando rodar para cair então e não me machucar muito. Mas irmãos, é impressionante, não quebrou um osso sequer, não trincou nada, fez uma bateria de exames lá, e louvado seja o Senhor, que houve só escoliações, machucados muito leves em vista do grave acidente. Então são esses desafios que, por exemplo, agora na virada de ano, muitas mensagens, estudos bíblicos, hinos que nós cantamos nos levam a automaticamente e naturalmente abraçarmos desafios. Os irmãos estão lembrados bem recente da renovação do nosso alvo missionário, na nossa oferta que pela fé o Senhor colocou na mente e caiu no coração, não ficou só no sentimento, mas abraçamos e todo mês, literalmente vem este meio financeiro. Então existem coisas que vêm previamente, outras nem tanto, de uma hora para outra nós precisamos tomar uma decisão, e que Deus nos livre de ser esta, o final, a última frase do último versículo que nós lemos. O povo, porém, nada lhe respondeu. O que eles queriam? Não, eu tenho religião, mas não esquento muito a minha cabeça com isso, olha, crescer espiritualmente eu não entendo, e olha, quanto mais eu procurar conhecer das coisas de Deus vai piorar, porque daí a responsabilidade cresce e eu vou me sentir mais culpado. Então, existem mentes que focam, visualizam ou procuram olhar por este meio, por esta ótica. Isso não é bom.
não é verdade? Não é bom. Porque, como nós comentamos em algumas lições passadas, pode porventura existir uma criança que não queira crescer, desenvolver, ser igual ao pai ou à mãe? Não. Isso é natural. Então, quando isso brota, né, na nossa mente, no nosso coração, o desafio, e somos desafiados como no alvo missionário, às vezes surge algo repentino que depende de tomarmos uma posição de imediato, não dá para esperar, né, o quão os desafios são fundamentais, decisivos, dependendo da nossa dependência de Deus e aplicar os princípios que nós aprendemos na sua santa e bendita palavra. Então, o Espírito Santo, né, ele dirigiu o escritor, não sei se foi Elias que escreveu assim, talvez não, talvez sim, porque não temos informações, né, fidedignas de quem escreveu esse livro, mas na verdade está narrando fatos sobre Elias, para nos dar um registro vívido. Né? Ou seja, o desafio de Elias no Monte Carmelo. Então o profeta ali, na presença de Acabe, havia 450 profetas, literalmente, que nós vimos de Baal, também 400 de Acera, e uma grande companhia, ou seja, um imenso grupo de israelitas, pessoas que muitos criam em Deus, e devido, né, o tamanho da envolvente, né, terra que eles viviam, as suas religiões, tradições, muito grande parte deles, provavelmente uns 90%, aderiram àqueles costumes e tradições da terra que ali eles estavam, inclusive Acabe. Estão vendo aqui no início, né, no primeiro versículo que nós lemos aqui, Acabe está furioso com o homem de Deus. Então isso mostra, sem muito aprofundamento de compreensão, que Acabe havia se aderido, né, não ao Deus de Israel, não ao Deus que libertou o povo da escravidão, não é verdade? E ele não espera Elias falar a ele sobre isso, pelo contrário, ele revoltado, né, Elias, você está, né, o que você está fazendo, rapaz? Talvez pensasse ele na sua mente, no seu coração, eu sou o rei, eu posso, né, te degolar tranquilamente. Eu posso jogar você, né, num abismo onde existiam muitas prisões que os reis literalmente praticavam naquela época. Então isso certamente passava na mente e no coração de Acaz. Só que este homem, ele era um servo de Deus, estava agindo dentro dos princípios de Deus, estava submisso sobre as ordenanças de Deus. Lembram-se dele lá no ribeiro? Elias, vá para lá. Ah, Senhor, não. Ele obedeceu imediatamente. Seca o ribeiro, Elias vai para a casa da viúva. Ah, Senhor, não. Ele obedeceu e foi. Então isso, né, nós precisamos notar que os desafios espirituais, eles vão crescendo à medida que nós vamos investindo neles, não é verdade? Então se Deus dá uma prova para mim, para o irmão, para a irmã, e nós vencemos aquilo, não se preocupe que vai vir uma pouquinho mais avançada. Aí você vence aquela, agora terminou. Não, um pouquinho além. E o que acontece naturalmente dentro desses princípios, né, dessas práticas? Nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente, sendo suporte de pessoas mais fracas, né, bênçãos na vida de pessoas que nasceram recentemente, e eles vão olhando muitas vezes o nosso procedimento, nossa vida, e vai falando muito mais do que palavras, né, e que procuramos muitas vezes, errônea e infelizmente, advertir algumas pessoas que não vemos, puxa vida. Mas que entendimento vai ter uma criança de 3 anos com relação a isso que eu estou procurando incutir na sua mente e no seu coração? Eu preciso maneirar, ela é uma criança, ela não tem estrutura, né? Então muitas vezes, e grande parte delas, devido a não muita dependência minha de Deus, dos irmãos, das irmãs, nós agimos exatamente desta maneira. E veja a diferença aqui do nosso conservo no passado. A autoridade que ele usa, o poder de Deus, né, com relação ao rei, homem poderoso, que tinha exército sob suas ordens, e o que ele dissesse,
imediatamente seria cumprido. Mas Elias, ele vai com humildade, sim, mas com toda a autoridade, né? Vai com toda a autoridade sobre este rei. A questão ali era, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Já que apareciam alguns deuses, mas existe mais de um Deus? Boa pergunta, não é verdade? O que os irmãos e irmãs acham? Na prática, na realidade, existe mais de um Deus? Algum irmão ou irmã gostaria de falar algo? Os homens constroem. Então, né? Quando nós estamos analisando horizontalmente a questão e estamos olhando só para o Deus Criador de todas as coisas, sustentador e salvador na pessoa de Cristo, você vai dizer que não existe Deus no sentido de aquele Deus que se levantou ter algum poder, né? Inclusive, quando nós notamos em alguns lugares desta palavra, nós encontramos, por exemplo, lá na carta de Coríntios, o Deus deste século cegou o entendimento para que não creia. Quando você observa a palavra escrita literalmente Deus lá, ela está com D minúsculo, já apontando para a realidade da existência de outros deuses, né? Mas se nós analisamos horizontalmente, não existe Deus nenhum. Por quê? Nós estamos focando no Deus Criador, Salvador, que fora dele realmente não existe nenhum. Mas dentro da permissão dele, do livre-arbítrio, ele permite que levantem-se outros que pensam ser Deus, mas que são tão menosprezados que descritos, registrados são com letra minúscula. Senhores, quantos lugares na Bíblia nós encontramos a palavra Senhor literalmente escrita? Quando ela se refere e há, né, uma preocupação em seguir, né, literalmente que vem escrito de onde transmitiram a palavra, né, e principalmente passaram para outra língua, você encontra lá quando se refere a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Deus, o Senhor escrito em letra maiúscula. E quantos senhores nós encontramos referindo que tiveram, né, devido a Deus dar a liberdade, o livre-arbítrio, muito poder. Mas você vê que no original, certamente como, né, assim fizeram a tradução, lá está com letra minúscula, porque não tem nenhum valor, embora Deus tenha permitido que fizesse o que fizer, não teve nenhum valor. Hitler, lembram-se? Bem recente. Quantos, né, dos mais novos? Talvez não, mas nós que temos um pouco mais de caminhada, ele foi um senhor enorme, mas com letra minúscula. Quantos da nossa geração, vamos pensar dessa última década, vai lembrar de Hitler? Hitler, eu lembro, mas quem foi ele? Eu não sei. Quer dizer, lembra do nome, mas nem alguma coisa que aquele homem, né, debaixo da permissão de Deus fez. Quantos homens e mulheres e crianças, né, de Israel, dos escolhidos de Deus, Deus permitiu que ele matasse? Foi a verdadeira tragédia mundial na época. Condenado até por pessoas que não têm noção, né, da existência de Deus, no sentido de ter compromisso com Deus e amar a pessoa de Jesus Cristo. Então, isto é terrível. Quem é Deus? Seria Baal o verdadeiro Deus? E com ele, os centenas de profetas, porque, né, só de um lado tem 400 e meia, né, 450. De outro lado, mais 400. Então, daria um total de 800 e meia. Então, não é exagero, não. É algumas centenas. Então, são 8,5 centenas de profetas que criam, né? Criam honestamente estarem servindo Deus verdadeiro. Isso que é importante nós olharmos com essa ótica para essa situação. Eles tinham sinceridade, eles tinham honestidade, eles trabalhavam duramente, investiam, defendiam aquele Deus, porque eles criam
estar servindo o Deus eterno e Criador de todas as coisas? Ou será que seria Jeová, o verdadeiro Deus, e Elias, aquele instrumento nas mãos do verdadeiro Deus? Essa questão estava ali, com essa grande interrogação. Mas quem é Deus? E aqui falou de Baal e de Acera, algumas traduções, Aserá. É difícil saber qual que é, porque vem de um nome, às vezes não tem nem como traduzir esse nome, mas não é importante o literal que está, mas ali haviam pelo menos 2. E olha, irmãos e irmãs, pessoas que estão conosco na transmissão, que havia muito mais. Mas assim como que grandes firmas e empresas se destacam mais, ali esses 2 se destacaram muito. Tanto é que tinha somente menos 50 profetas do que o outro. Então vejam que estava bastante equilibrado, e isso significa algo que, embora não esteja escrito nesta palavra, nos leva a pensar e raciocinar. O que, por exemplo? A Bíblia não sou eu, não somos nós, muito menos a denominação que estamos, por legalidade é necessário, que dizemos que ali havia alguns sinais, milagres executados por esses 2 deuses. Não, por quê? Coríntios, Paulo escreve àquela cidade, àquelas igrejas, olha, cuidado. Porque o diabo ele tem poder de se transformar em anjo de luz, coisa maravilhosa, você olha, puxa, que aspecto, que fisionomia, nossa, isso é um Deus. Se transforma em anjo de luz, e qual a finalidade que Paulo conclui? Para enganar, ludibriar, desviar da fé em Jesus Cristo, tirar, desconcentrar da cruz. A cruz é loucura para quem procura a sabedoria deste mundo, tão somente a letra, não auxiliando com a sabedoria de Deus para discernir. Então vejam que não somos nós, não é uma denominação, não. A própria palavra de Deus, um conservo nosso no passado, Paulo, ele alerta para essa questão. Seria diferente nesses 2 deuses aí, Acera e também não. Com certeza não. Tanto Baal quanto Acera tinham os seus milagres, os seus prodígios. Dentro da permissão de Deus, se nós lemos Romanos capítulo 1, nós vamos entender um pouco dessa questão. Porque lá diz, transformando em coisas mais simples para entendermos, que as pessoas se enveredaram por um lado tão distorcido dos princípios da palavra de Deus, do que a Bíblia ensina e do que os conservos ensinaram, que Deus os entregou aquilo que eles estavam praticando, para cometerem livremente aquilo, fazer desenfreadamente. Então, no capítulo 1 de Romanos, quando você lê e presta atenção, se você quer examinar no seu lar, nós que estamos aqui, dê uma olhadinha para os irmãos e irmãs verem. Lá fala que Deus os entregou, e 2 vezes ou 3, se não me engano, é literalmente escrito, e Deus os entregou, e Deus os entregou. Puxa, olhando mais uma vez horizontalmente, mas que Deus ruim, vem para salvar a humanidade, vê as pessoas estão indo se perdendo livremente por decisão própria e entrega eles à perdição? Irmãos e irmãs, amigos que estão conosco, nós nunca podemos perder de vista uma verdade. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça e juízo. Então, Deus, ele tem um determinado tempo para cada ser, cada criatura que nasce. Se este ser, esta criatura que nasce, nós nascemos sobre o pecado, não tomar uma decisão, uma posição, Deus vai um dia, num determinado longo tempo, executar justiça e juízo sobre essa pessoa. O contrário, de outro modo, como seria justo, justificada a morte do seu próprio filho naquela cruz? Como executaria juízo sobre isso se Deus não agisse assim? Que amor seria esse de Deus se ele não executasse juízo e justiça sobre aqueles que blasfemaram de seu filho, que rejeitaram a graça do Salvador?
Já paramos para pensar e olhar por essa ótica? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, mas não esqueçamos, Ele é justiça. Deus, o seu amor vai muito além, de sentimento. Ele açoita, castiga o que ama, tendo intenção de que ele retorne para os seus caminhos. Ele não tem prazer em que ninguém na sua impiedade, pecaminosidade, morra, não. Então ele deixa aquele tempo muito longo. Já paramos para pensar naqueles 2 ladrões que estavam na cruz e um que reconheceu? Quantos anos será que teria aquele homem? Vamos aprofundar mais um pouco. Com quantos anos ele cometeu o seu primeiro roubo? Então veja que ele viveu aquela vida toda e talvez, calculo eu, que não foram mais de 6 horas o espaço de tempo para ele deixar essa vida. Agora, peguemos 6 horas aí, vamos para 8, para ficar bem justo. 8 horas, a partir do momento que ele reconheceu e Jesus, o Filho de Deus, disse aquelas palavras. 8 horas. Quantas horas ele viveu até perto da sua morte? Estão vendo? O tempo que Deus dá, oportunidades diversas, imensas. Então, estes homens, esses profetas, os seguidores desses deuses, olha, eles eram honestos, procuravam fazer tudo. Muitos enganosamente pensavam em estar servindo o Deus dos céus. Mas essas experiências, elas não são conjecturas, não, mas a verdadeira história, ou seja, fato e não ficção. Quantas coisas que nós vimos, e eu principalmente gosto daqueles filmes de ficção científica, tem umas coisas interessantes, que você vê, pensa, leva a raciocinar e tudo, mas aquele, irmãos, é um filme. Praticamente é impossível ocorrer aquelas coisas que eles gastaram milhões para fazer e fez um sucesso tremendo, mas provavelmente na prática nunca vai acontecer aquilo. Então é uma ficção. História. Eu me lembro de minha mãe, quantas histórias ela contava, e grande parte delas não era algo que tinha ocorrido na família, algo que ela viveu, aquela experiência, mas era uma história de livros, escrita, frases como que poesia muito bem organizada, e aquilo dava um sono, O medo muitas vezes que naturalmente que nós tínhamos, eu tinha principalmente, via nos meus irmãos e vejo, vi nos meus filhos, a gente tinha aquilo, sumia, e você ficava pensando às vezes naquelas poesias e tudo, mas era o quê? História. Agora, esses fatos aqui, não. Longe estão de ser essas coisas, Que história, ou seja, fatos interessantes nós vemos aqui na vida de Elias, Grande é o Deus Criador, grande Ele é. Esses fatos, eles devem nos desafiar na qualidade de um convertido a Cristo. Eles devem me desafiar, nos desafiar, a cada um daqueles que se achegaram a Cristo para a salvação. Receberam Ele, não, eu preciso receber, seja, ó Jesus, o meu Senhor, porque eu preciso de um Salvador. Então, esses fatos, eles devem e precisam nos desafiar, em todos os sentidos, principalmente no crescimento e amadurecimento espiritual, não é verdade? Como isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Então, tiraria lições estudando esses fatos? É uma interessante pergunta. Vendo tudo isso que aconteceu, comprovando, puxa, isso não é história, não é ficção, não é algo que disseram, mas foram fatos ocorridos. Será que eu e você tiraríamos lições nesses fatos? Pensemos. Vamos trazer para a nossa realidade e pensar um pouco na atualidade que vivemos. Qual é a maior necessidade nas igrejas locais de hoje? Quando eu digo igrejas locais, são grupos de pessoas que se reúnem. Aqui nós já tivemos a experiência de ficarmos 4 anos ou mais sem um pastor, literalmente.
né? Então, quais seriam as necessidades atuais e hoje das igrejas locais nesse sentido? Olhando não para a placa da igreja, né? Quantas igrejas no sentido de comunhão e pessoas estão reunindo que não tem nenhum templo local, salão, né, próprio, onde nós estamos aqui literalmente? Quantos? Então vejam que para muitas a necessidade é comprar um terreno, construir um lugar e sair do aluguel, não é verdade? Quantas igrejas estão sem pastor? Né? Então vejam que grandes são as necessidades das igrejas nesse sentido. Às vezes nós não paramos para pensar, mas elas são reais e uma realidade na atualidade que nós vivemos. Mas qual seria, né, a maior necessidade hoje em dia? Mais homens. Quantas igrejas deixam o princípio desta palavra e lançam mão de artefatos, coisas para atraírem pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, para a igreja, né? E abandonam esses princípios. Será que esses homens, mulheres, adolescentes e crianças, atraídos não por os princípios da palavra de Deus, não por entenderem que são pecadores miseráveis e precisam de salvação, será que essas pessoas, terminando esses artefatos, essas coisas, né, que não estarão com Jesus Cristo, porque não vão fazer uma decisão sincera, né, e nem será apresentado, infelizmente, muitas igrejas agem assim, né? Você olha, a igreja está lotada fisicamente e não tem maturidade espiritual, santidade, né, compromisso, responsabilidade, amor por Jesus Cristo. Não, eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Meu pastor está lá em São Paulo com a família, nem vai ficar sabendo. Enquanto que, quando são aplicados os princípios da palavra de Deus, divulgado aquilo com fé, que o Espírito Santo vai convencer as pessoas, os que se achegam em igrejas nesse sentido de pessoas que estão se reunindo, elas vão crescer, amadurecer espiritualmente. Não, eu não devo fazer isso porque não é o meu pastor lá que vai ficar bravo, me excluir da membresia. Não, Deus está vendo em primeiro lugar. Então, há esta grande diferença quando nós olhamos para necessidades, o quão nós devemos confiar nessa palavra, nos seus princípios, na atuação do Espírito Santo, o quão isso é decisivo. Tudo isso levou a Elias ter tamanha autoridade com humildade na presença do rei Acás. Certamente isto. Será que talvez seja dinheiro, né, que é uma grande necessidade das igrejas? Sim, muitas estão em crises, não conseguindo pagar nem mesmo o salário justo e digno do seu obreiro, seu pastor que está trabalhando. Talvez seja métodos. Quantas igrejas que às vezes param e perdem a visão do evangelismo, do ensino, de estar, né, coordenando estudos, porque olha, né, puxa vida, mas olha lá que fulano, coitado, não é desmerecer, com todo respeito, mas olha lá, ele não sabe nem ler direito. Como é que vamos colocar uma pessoa na frente para estar coordenando o estudo? Olha a visão, né? Olha a visão. Quem age na pessoa? Né? Quem faz a obra de Deus? Porventura não é Jesus, que é literalmente dito, sobre esta pedra eu, disse Jesus, edificarei minha igreja? É sobre pessoas formadas, pessoas que têm grande habilidade em construir palavras e frases? Não. Então, quando nós olhamos para esses aspectos, perdemos facilmente o poder, a humildade, principalmente a humildade com o poder que Deus pode dar a cada um. Lembra-se de uma experiência muito conhecida, né, que é muito narrada em pregações e estudos? Havia uma pregação, uma pessoa eloquente falando e tudo mais, aí senta, né, alguém muito simples, mas cheio do Espírito Santo, perto de uma pessoa, né, que era um senhor e doutor, que entendia facilmente na letra tudo o que se falasse. E aquela pessoa está ouvindo e tudo, né, de repente, o que foi? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno.
Aí aquilo, né, mexia com a pessoa e tudo, né? E mais uma vez ele voltava a atenção, procurando, né, entender, conferir na palavra de Deus. Aquele, né, ser ali espiritual, maduro, que não sabia nem falar direito. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí termina tudo, todo mundo vai embora, ninguém notou estas coisas, e a pessoa chega, deita lá na sua cama e não consegue dormir. E liga lá para o pastor, que era assim com o pastor. Eu quero aceitar a Cristo, o que eu faço? O nosso estudo lá falou no seu coração. Não, pastor, mas o que aconteceu então? Pastor, teve uma pessoa, nem sei quem é, eu já estava irritada com ela e ficava lá me cutucando. Se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Então vejam que aquilo falou ao coração e à mente daquela pessoa intelectual muito mais do que palavras bem organizadas, não desprezando isso de espécie nenhuma, porque Deus pode usar tanto uma coisa quanto a outra. O problema é nós sairmos dos princípios desta santa e bendita palavra e procurarmos suprir necessidades, entre aspas, que pensamos que temos. Não é verdade? Então, o quão estas ações de Elias nos ensinam grandes lições. Quando nós estamos e procuramos estar na dependência de Deus, né, encher do Espírito Santo, porque isso é um processo, vai orações, jejuns, aprofundamento em conhecimento na palavra de Deus. Isso não acontece igual eu pegar esse copo aqui, né, literalmente, e tomar todo esse líquido aqui, vai saciar a minha sede. Mas como diz alguns, vai pegar um pouquinho no estômago daqui a pouco, né? É o contrário do Espírito Santo, quando nós procuramos encher dele nesses sentidos de termos mais comunhão com Deus, mais conhecimento da palavra, né? Mais submissão à sua soberania, nós vamos, né? E isso não vai esvaziar, pelo contrário. A cada experiência, como nós estamos vendo aqui de Elias, a primeira, tranquilo. Lá Ribeiro, beleza. A segunda, nem tanto. Lembram-se da morte do filho daquela mulher? Então já começou a ser um pouco mais desafiador. E olha aí que nível estamos chegando, né? Agora ele tem a necessidade de literalmente chegar, não são só os seus sentimentos, a sua espiritualidade, roupa linda, né, bem vestido. Olha lá que crente, puxa vida, né? Às vezes vai ver só gravata, paletó, sapato caro, né? E cadê a espiritualidade? A crença não no sentido de sentimentos, mas, né, emoções, mas amor e obras para com a igreja de Cristo. Então, que interessante nós olharmos e nos atermos nesses detalhes. Então, necessidade de Elias. Qual é a minha? A de Elias, ele precisava evidenciar de que Deus estava vivo e ativo para que o povo cresce em um Deus e retornasse para ele, né? Retornasse para esse Deus. Nós vemos isso nos versículos 23 e 24 do nosso texto. Olha aí o que diz o versículo 23 e 24 de 1 Reis. 1 Reis 18, 23 e 24. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloque fogo, e eu prepararei o outro bezerro, no caso que sobrar, né, ele deu até para escolher. Então vamos literalmente pensar desta maneira. E o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Olha o 24. Então invocai o nome dos vossos... Como é que apareceu Deus aí? Letra minúscula. Estão vendo? Como é bom nós examinarmos a palavra de Deus. Deus. E eu invocarei o nome. Como é que está a primeira letra aí? Do Senhor. Está com letra maiúscula. Então está referindo ao Deus Criador, né? E há de ser, né, porventura, né, pode ser que o Deus, olha aí, letra minúscula de novo, né, que responder por meio de fogo, esse será, passou para a letra maiúscula. Então, se
Baal ou Acera respondessem com fogo, que Deus permitisse, mas aí quem que seria Deus se seriam dois? Estão vendo como começa até complicar fisicamente? Então Elias, ele dá essas minúcias, dá, né, a liberdade de escolha e tudo mais, e faz, né, com que isso se torne uma realidade. Quando nós olhamos para o versículo 38 e 39 desse mesmo capítulo, olha aí comigo 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor com letra maiúscula e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no recolho. 39, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor com letra maiúscula é Deus com letra maiúscula. E houve uma redundância. Só o Senhor com letra maiúscula é com letra maiúscula Deus. Que diferença do final do versículo 21, né? Porém, o povo nada lhe respondeu. Então vejam que aquilo ocorrido, maioria daquelas pessoas não ouviram o que Elias estava falando, devido à grande multidão, literalmente, que ali havia reunido, grande, eu creio que no máximo 30%, né? Vamos supor que 5% ouviram, porque não tinha um microfone desse que eu tenho, essas caixas que nós temos, e essa internet que atinge, né, o mundo de norte a sul, leste a oeste. Então, 10%, vamos pensar numa matemática, ouviram, e chegou mais 20%, né, que acrescentando esses 10%, nossa, mas eu não ouvi o que está acontecendo lá, é isso, aquilo, falou as palavras, mas no máximo isso estendeu a 30%, e 70% nem sabia o que estava acontecendo. Então, se olharmos com justiça para o final do versículo 21, nós vamos ficar do lado daquelas pessoas. Como é que elas iam responder algo, né, se não sabiam direito, né, com profundidade o que estava acontecendo? Mas veja a diferença nesse versículo que nós acabamos de ler. Ninguém falou, né? Elias cruzou os braços, e agora? Né? Como é que vai ser? Isso, embora tudo não esteja literalmente escrito, certamente não aconteceu. Mas os fatos ocorridos levou aquelas pessoas a pronunciarem essas palavras do versículo 39. O que vendo, então eles não ouviram, com seus olhos eles contemplaram. Vendo o povo, caíram sobre os seus rostos. Misericórdia. Principalmente daqueles 30%, os 10 que ouviram, mais os 20 que foram transmitidos ali, né? Misericórdia. Onde eu estava com a cabeça? Seguir, se só existe um Deus, eu já estava seguindo 2. E olha aí quanta gente para confundir a gente. 450 ali, líderes religiosos de um, 400 de outro. Misericórdia, mas eu vou crer em quem? Né? Diz literalmente que eles caíram com seus rostos, né, e ficaram certamente envergonhados, né, sentindo o quão eles estavam, né, ali afrontando o verdadeiro Deus. Imagina o medo que passou na mente e no coração daqueles homens, mulheres e crianças. Se Deus fez isso ali com aquele sacrifício, misericórdia. Não vai demorar mais que 5 minutos, esse fogo vai vir até a mim e eu serei cinza em breve. Certamente, isso passou em muitas daquelas mentes e corações que ali estavam. Certamente, porque esta expressão, né, que fala sobre os seus rostos, e eles dizem, né, disseram, só o Senhor Deus e só o Senhor é Deus, só nessa redundância dá para ver, né, o impacto que foi sobre aquilo que Deus fez. A fé que aquele conservo nosso no passado fez. Olha, né? Peço aí, vamos ver. Quem fizer isto será Deus. Imagine, né, a autoridade e a humildade. Quando nós olhamos no contexto, que não dá para passar, né, nesses detalhes todos,
E eles ficam, os 400 profetas, mais os 450, 850, e clamam, e gritam, pedem uma resposta, peça que desça fogo, Eles se ferem, se sangram, e aí Elias olha, mas grita mais um pouquinho, Fala mais um pouco, eles estão roucos. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo, e ele acorde e acenda esse fogo. Então, Elias, ele usa de humildade e também de autoridade sobre aquilo que estava ali ocorrendo. Então, a manifestação de Deus, isto é necessário hoje. Sim, a manifestação de Deus, isso é necessário hoje. Ou seja, evidência e manifestação da presença do poder de Deus. Nós vemos isso em muitos textos e precisamos do fogo amoroso por Cristo que ilumina. Então, quando as pessoas veem isto nos convertidos, que vai além da pregação, falar para as pessoas da necessidade de Cristo, quando eles veem isto em forma de obras, atitudes na vestimenta, em estar em reuniões, em investir em comunhão, em estudos como nós estamos, este fogo literal, amoroso pela pessoa de Cristo, que ilumina, além de palavras, habilidades de construção de estudos e mensagens. Então, esses sinais precisam e devem ser uma realidade na igreja de Cristo, Esse consumidor e habilitador fogo que o Espírito Santo, exerce quando nós damos liberdade para sermos um instrumento usado na obra de Deus. Quando nós olhamos o conselho que o apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala sobre vasos ou recipientes que existem em casas. O vaso, por exemplo, em espanhol, quando nós pegamos aqui, nós falamos e escrevemos copo. Só que você vai na língua espanhola, de onde veio meu pai, aí nós, como diz, caímos do cavalo, Traz para mim um copo. Aí o espanhol pensa, imagina, copo? Copo. Ah, vaso. Então, E ali Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, que numa casa existe muitas vasilhas, vasos, copos, bacias. E determinadas são usados especificamente para certas coisas. Por exemplo, um copo. Ele vai servir para você tomar um suco, uma água, um refrigerante, tudo. Se você vai usar um copo desses, principalmente, você tem uma planta lá, já está meio ressecada a terra que você plantou, e vai tentar com esse copo literal que eu estou na mão aqui, cavar naquela planta para fofiar a terra, o que vai acontecer? Você vai acabar com o copo e sucesso que é bom nada. Então, cada determinada vasilha, pensando não só no copo, no vaso que Paulo expressa, é para uma determinada coisa. Aí ele fala, logo após, no contexto, sobre a necessidade de santificação, amadurecimento espiritual, desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus, e fala, se você, meu filho, na fé, Timóteo, se purificar destas coisas que desagradam a Deus, você vai ser apto para estar fazendo a obra de Deus. Então, eu e você e nós não devemos, podemos, mas não devemos pensar e muito menos tentar fazer a obra de Deus sem nos santificarmos e separarmos das coisas que desagradam a Deus. Imagina se Elias, o nosso conservo, não vem passando por essas provas e crescendo em amadurecimento espiritualmente, e vendo as experiências que Deus permitiu que ele passasse para ser separado exclusivamente para Deus. Ele seria um instrumento por Deus usado para estar fazendo essas coisas. De espécie nenhuma, de modo nenhum aconteceria isso. Então, precisamos do fogo do Senhor hoje em dia, não daquele literal, não é verdade? O gás hoje que benção, Você põe lá e rapidinho você faz um arroz numa panela de pressão, já está começando a me dar fome aí, Que benção! Mas não é desse fogo literal, não. É este fogo amoroso que vai além desse. Acha que o melhor maçarico que nós temos hoje,
consumiria aquele sacrifício, aquela água toda que ele estava, né, ensopado, transbordando d'água. Em questão de segundos, o fogo que veio da parte de Deus consumiu tudo aquilo e virou cinzas. Vamos pegar o melhor maçarico que nós temos, né? Pensar no melhor gás que queima, né? Aqueles que trabalham com solda, naquela solda de oxigênio que eles dizem, aquilo é terrível. Mas vai comparar isso com o tempo que Deus levou para, né, com aquele fogo que veio do céu consumir tudo aquilo. Então não é o fogo literal do fogão a gás, do palito de fósforo, do isqueiro, não, né? É o fogo amoroso do Senhor, é o fogo do Espírito que leva a purificar a nossa mente e o nosso coração, leva a vermos a necessidade de separarmos para Deus. Então este é o fogo que precisamos para os nossos dias e que estamos vivendo. Agora nós pensamos, como podemos obter este amor nesse sentido, né, de estar queimando? O que deve evidenciar? O amor que Deus requer só será realidade na minha, na sua e nas nossas vidas, se todos os seus requisitos forem satisfeitos. Não é verdade? Então, isto é uma realidade, deve ser na vida daquele que se achega a Cristo para a salvação. Então, se eu não, né, me submeter aos princípios desta palavra, aquele andamento natural e normal que ela recomenda que seja feito, né, eu não vou ter certamente esse grande amor pela pessoa de Cristo, esse desejo de estar separando pelas coisas que não agradam a Ele, né? O desejo de suportar as pessoas mais fracas, como isso é difícil, né? Irmã, mas aquele irmão me disse uma coisa, misericórdia, eu segurei, né, para não falar um palavrão para ele. Isso é realidade, não pense que isso não acontece. Sim. Por quê? É a oportunidade que Deus está nos concedendo para crescer, amadurecer e suportar esses determinados comportamentos. Então, né, quando e como nós podemos obter este fogo no sentido de amor e realmente ser um instrumento nas mãos de Deus? Quando nós satisfazermos todos os requisitos e princípios que a palavra de Deus determina. E que bênção é, né? A Bíblia fala, por exemplo, a palavra de Deus, que a quem muito é dado, mais será cobrado. A quem pouco é dado, Deus é justo, menos também será cobrado. Outra coisa interessante, na parábola, né, dos talentos, nós vemos que a porque a capacidade dele era maior, foi dado mais. E a outro, na justiça e misericórdia de Deus, foi dado menos, por quê? Segundo a capacidade minha, do irmão, da irmã, Deus, na sua justiça vai conceder. Então não vamos nos preocupar, querer ser uma pessoa muito madura, né? Dentro de um estalar de dedos, sem passar por experiências. Não nos atentemos por esses caminhos enganosos. Não. Isto é um processo, tanto a santificação como encher do Espírito Santo. Não nos enganemos com essas coisas milagrosas. Que você vai para o monte uma noite, volta para lá transbordando do Espírito Santo. Você suporta tudo, pode xingar, bater de um lado, você vira o outro, mais um, mais outro, né? Não, isto é cilada do adversário, literalmente falando, né? As coisas é um processo natural dentro dos princípios da palavra de Deus, segmentos que ele nos orienta dia após dia. Isto é um processo, leva tempo, como nós estamos vendo na vida desse conservo nosso no passado, Elias. Ribeiro, casa da viúva, Monte Carmelo. Vejam quanto tempo levou isso. Já paramos para pensar, né? Então, como nós precisamos nos atentar para estas questões. Infelizmente, nós não temos mais tempo, né? Nós já estouramos o tempo. E se Cristo não voltar até o próximo domingo, nós vamos estar dando andamento, né, a aprofundarmos em conhecimento e vermos mais algumas coisas que Deus, por intermédio de Elias, fez ali no Monte Carmelo. Pai, é muito bom nesta manhã nós finalizarmos esta
visualização desses fatos do passado, ó Deus. Obrigado por eles terem sido registrados, chegarem até nós, ó Deus, a maneira que nós podemos entender, traduzidos na nossa língua, no nosso idioma. É motivo de gratidão, de te louvar, especialmente lembrar das pessoas que trabalharam na sua dependência para que isso fosse realidade no dia de hoje. Obrigado, Pai, por esta maravilha concedida a nós nesta manhã, principalmente pelas lições que certamente o Senhor conservará na minha mente, no meu coração, nas mentes e corações de meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã. Ó Deus, que aquilo que nós precisarmos no momento certo possa vir na nossa mente, no nosso coração, pelo seu Santo Espírito, e possamos estar nessa expectativa, Pai, de ser um instrumento de bênção usado em Tuas mãos. Nós oramos nesta manhã mais uma vez com gratidão, te pedindo estas bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Nós vamos para finalizar